Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 15 de dezembro, metade aí exata do mês. Lembrando que é a segunda metade, tem menos pregões. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é só clicar e deixar o sino das notificações ativado, lembrando sempre de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado gratuito aqui dentro do canal. E toda a parte de análise aqui também, ó. Toda a programação, radar do mercado, análise de fechamento, radar da semana e análises especiais. Hoje teve até análise especial em cima de PTR4. Vamos lá então falar primeiramente aqui do Ibov, depois do Ibovespa eu vou falar de mais alguns papéis, como por exemplo aqui futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência PTR4, Vale 3, VVR3, Ecor 3, CSMG 3, Embry 3, B3SA 3, Miel 3, Usin 5, HPV 3, Itube 4 e SUSB 3. Vamos então começando pelo Ibovespa, que no pregão de hoje apresentou boa alta de 1,36%, conseguiu fechar acima da região lá, pelo menos no diário, né, acima da região que ainda é válida como resistência. Quando falo válida é assim, é a semana conseguir fechar aí, terminar acima dos 115.500 pontos. E o mês terminar acima, fazer um novo fechamento histórico, né, o maior fechamento histórico do Ibovespa. O maior fechamento histórico nesse momento do Ibovespa é 115.645 pontos. A máxima histórica está em 119.593. Então, nesse momento, estamos acima da região dos 115.645 e caminhando para uma resistência lá a próxima resistência pelo gráfico semanal seria por volta dos 118.376 antes da máxima histórica de 113.760. E hoje o Ibovespa, hoje dia 15 de dezembro, o Ibov consegue terminar o dia fazendo com que volte a ficar positivo no ano 0,44. Está alterando aqui, está no leilão de fechamento, então está alterando aqui, os papéis estão saindo do leilão. 0,44% positivo depois de uma queda no ano de 0,48%. Hoje está ficando positivo o Ibovespa no ano. Então, algo bem relevante. Gráfico do mini índice, gráfico de 60 minutos. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, em termos de informação, em termos de leitura do ativo que você deseja. Aqui nós temos o mini índice no movimento forte de subida, que rompeu aquela região dos 350, ficou favorecendo operações de compra. Já até citei no Giro dos Futuros hoje, na parte da tarde, já tinha falado de manhã, e no Giro dos Futuros da tarde destaquei que teve uma operação aqui no gráfico de 10 minutos sensacional, com base no que a gente já tinha comentado. Eu até falei assim, a melhor operação do dia, provavelmente a melhor operação do dia. E para o próximo pregão, como é que a gente trabalha aí no mini índice? Se abrir caindo, dá para olhar ali para buscar a operação de venda de topo descendente aqui para baixo da região de 116 mil pontos, preferencialmente. Topo descendente é o pivô de baixo, gráfico de 5 minutos. Abriu subindo, foco em buscar a operação de compra. Acima de fundo ascendente acima do 106.220, melhor ainda se for de fundo ascendente o pivô de alta acima do 106.295. Que é essa região aqui, ó. Ou seja, abriu subindo, vai ficar dentro da tendência de alta atual. Se abrir caindo, ficaria até, eu diria que seria até mais interessante, abre caindo, bate aqui na região de suporte imediata, que vai de 115.950 a 115.870, bate aqui nessa região e gera um sinal de alta, um fundo ascendente. Aí volta a ficar muito mais interessante para se buscar as operações na ponta compradora, ou seja, quando inicia um movimento de subida, como aconteceu aqui. Mas, de qualquer forma, abriu subindo, enquanto não gerar sinalização contrária da tendência, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente fundo ascendente. No dólar, o dia de hoje é um dia de queda de 0,63%, e dólar continua dentro de um processo de correção, mas dentro de uma tendência de baixa. No gráfico de 60 minutos, a tendência que tinha sido voltada aqui para cima, já entrou numa tendência basicamente leve de baixa. Se a gente pegar aqui, ó, esse é um movimento só de subida, e esse vermelho aqui, ó, é uma correção basicamente em ABC, que pode trazer um novo movimento para cima. Dólar abriu subindo, gerando sinalização aqui de fundo no gráfico de 60 minutos, superando ali os 5,089,5, fica mais para se buscar a operação de compra. Aí no gráfico de 5 minutos seria o quê? Fundo ascendente, preferencialmente para cima dessa região aqui, ó. Região bem testada, só ficou uma vez aqui acima, já voltou para baixo.
ou seja, um patamar de preço ali por volta dos 5,090. Então, se ocorreu aqui um retorno do preço para cima desse patamar, fundo ascendente, pivô de alta, pelo gráfico 5 ou de 10 minutos, olharia mais para trabalhar na ponta compradora. Por outro lado, abriu caindo, olhando aqui no dia 60, abriu caindo, continuando dentro do movimento de queda, e para baixo dessa região aqui, principalmente gerando topo descendente abaixo do 5,082, um gráfico de 5 ou de 10 minutos, possibilidade de mais trabalhar na ponta vendedora. Então é importante que venha para baixo, justamente gerando sinais de baixa abaixo do 5,082. Vamos lá, falar agora das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,83%, já saiu aqui do leilão, então fechou com alta de 0,83%, sem perder mínima ascendente do gráfico diário, segue em tendência de alta no curto prazo, segue sem gerar sinal de saída. Sinal de saída seria a perda dessas mínimas ascendentes, 25,62 e agora 27,62 e agora 27,64. Enfim, oscilou para baixo dessas mínimas aqui, seria um dos sinais de saída de uma posição comprada, aumentando a chance de se ter um processo de correção. Mais detalhes sobre toda essa questão, afastamento longo aqui que não toca a média, tem uma análise especial da PTR4 aqui no canal que foi divulgada hoje, aqui deixar um link aqui para você na parte superior do vídeo. Um card para você assistir direto a essa análise depois que você terminar de assistir essa análise aqui. Então, segue em tendência de alta, mas para mim ainda sem gerar oportunidade, sem gerar um sinal de entrada no ponto que se encontra. Teria que acontecer alguma correção para eu buscar uma compra de swing trade em cima de PTR4. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,14, chegou até a superar as máximas anteriores, mas não fechou acima. Segue dentro de um processo de poder fazer uma correção aqui no tempo ou no preço. Perdeu a mínima do pregão de hoje, que até ficou com um candle, um formato ali de um padrão de reversão chamado de estrela cadente. Aqui no canal tem um vídeo de aprendizado sobre isso. Perdeu a mínima desse pregão, 84,01. Traz uma nova sinalização para se ter um processo de correção que pode buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Mas ainda também, mesmo que faça um rompimento para cima, ainda não encaixaria compra para mim em termos de relação risco-retorno. A favor da tendência, está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, só não encaixaria uma compra de swing trade agora para mim. O próximo ativo a ser comentado é a Via Varejo, VVR3, que acionou nossa saída no pregão de hoje. Ao superar a máxima do pregão anterior, eu reposicionei o stop para acima dos 17,10 em 17,11. A nossa operação então de venda foi encerrada. Então essa operação de venda proporcionou aqui, colocando aqui os dados dela, um ganho de 1,1%, capital total mais 0,3%, lembrando foi um ganho parcial. Entrada aqui nesse pregão, tentando pegar um movimento de baixo que é para perder essa região, mas ela terminou gerando um fundo em cima desse patamar. A tendência continua sendo a tendência de baixo, mas gerou nosso sinal de saída após aqui 4 pregões com máximas descendentes e superando a máxima do pregão anterior. Outro ativo que gerou sinal de saída no dia de hoje foi a Ecor 3, que veio aqui, tinha 1, 2, 3 candles do movimento, perdeu a mínima do candle anterior, sinal de saída dessa posição comprada no papel. Uma leve perda nessa operação. Passando aqui os dados dessa saída, 0,46% de perda, era bem perto do preço de entrada, menos 0,05%. Então, stop parcial dessa operação aqui da Eco Rodovias. Tem possibilidade de buscar uma entrada novamente? Bem, se ela conseguir romper aqui a máxima de hoje, seria uma das alternativas de voltar para uma operação de compra, mas avaliando aí com calma a abertura do próximo pregão. Seguindo agora para CSMG3, temos uma posição comprada, onde eu falei que eu não ia reposicionar o stop para baixo da mínima do pregão anterior, porque ainda aguardaria mais um candle para fazer isso. E a partir do próximo pregão, deixa eu só tirar essa tabela aqui da frente. Eu colocarei o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Eu só vou subir o stop daqui para esse patamar de cá. Então o stop vai subir para 15,68. Eu vou formalizar tudo aqui dentro do aplicativo DV Invest, que está disponível para você instalar aí no seu celular, para Android, para iOS, testar gratuitamente e acessar também o aplicativo por meio do seu computador. Através aí do seu navegador você tem como acessar o aplicativo. Então tivemos um dia de alta, 0,76%, e o stop será reposicionado para R$ 17,67. Vamos ver se ela, depois de ter se sustentado acima desse patamar, supera a máxima de hoje, reforça um pouco mais a chance de subir.
Ver se ela consegue fazer isso no próximo pregão. Outro ativo, Embraer. Embraer fechou em alta de 2,89%. Também vai ser reposicionado o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. O stop então vai sair da região da Embraer ali na faixa de 8,69, vai aqui passar para a faixa de 8,93, já é um stop parcial caso ela retorne aqui para baixo, mas a expectativa é que ela consiga subir depois de um candle de baixo, ela gera um candle de alta, supera a máxima do candle anterior, fica a expectativa de se ter algo mais para cima. Qual o desafio dessa ação em termos de resistência? 9,37. Primeira região de resistência. Segunda região de resistência, 9,92, bem acima. Volatilidade mais alta, aqui é uma primeira faixa onde é mais testado, 4 pregões basicamente. Hoje bateu em 9,38, então já testou essa resistência, sentiu um pouquinho, deixou uma sombra superior. A próxima resistência 9,92 acima desse patamar. Vamos ver se ela ganha força a partir do próximo pregão. B3SA3. A ação terminou o pregão com alta de 1,03%. Stop foi reposicionado para cá, agora vai ser reposicionado para cá. Então o stop vai subir aí para casa dos R$ 57,96 na B3SA3 a partir do próximo pregão. Seguimos comprado. A única mudança é essa, o ativo vai conseguindo se sustentar, que é algo positivo na minha opinião. Se ela amanhã consegue romper essa máxima aqui, aumentará a probabilidade de ter algo um pouco mais relevante para cima. Ver se ela confirma essa minha expectativa a partir do próximo pregão. Miel 3. Pregão de hoje foi uma pancada para cima, alta aí de 9,07%. Lembrando, essa ação já chegou a bater no primeiro objetivo que tinha sido estabelecido em 9,71. Mas eu elevei o objetivo dessa operação no primeiro momento e depois ainda subi um pouco mais, porque eu não queria sair da operação agora, já não sair nesse pregão dessa operação, que ela dure um pouco mais. Já, o importante é o seguinte, já não mais sair perdendo dessa operação. Por quê? Porque já bateu numa relação risco-retorno de 1:2. Vamos supor que você arriscou aqui, que na realidade a gente arriscou na faixa de 4,14%, então significa dizer que ela gerou ali para a operação já chegou a gerar mais do que 8% para a operação. Então não sair mais perdendo dessa operação. Só que eu vou aguardar os próximos pregões para fazer algum reposicionamento de stop. Dá para fazer já o reposicionamento, mas a ideia é tentar pegar um objetivo mais prolongado. O objetivo foi reposicionado aqui para essa ação na faixa de 4,95, até tentando uma relação retorno superior a 1:3 nesse papel. Se eu olhar para um gráfico semanal dessa ação, que é aqui do lado, ó, eu só vou visualizar mesmo algo relevante para cima em termos de resistência aqui no patamar em torno de 5,20. Aí tem um número redondo dos R$5. Olhando para um gráfico mensal nessa tela, dá para perceber que ela está ali em cima da média e o próximo nível relevante, após esse aqui que ela bateu e estava patinando desse fundo aqui, ó, bateu aqui, deixou sombras superiores aqui também, mas já passou aqui para cima, fora a média que ela está aqui brigando nesse momento, mais relevante mesmo vai ficar lá na faixa realmente dos R$ 5,20. Tem uma região intermediária aqui de 4,68, mas já está trabalhando em cima dela, que é o primeiro desafio intermediário, próximo na faixa dos 5,20 mais relevante. Então, um ativo que eu vou acompanhar de perto, a favor da tendência de alta, faz um belíssimo rompimento dessa região aqui, que a gente já buscou entrada aqui nesse patamar de 4,35, nesse momento em 4,69 a ação. Próximo ativo. Uzi Minas, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima basicamente do pregão anterior. Então essa compra foi executada, foi lá em cima, perdeu força, tem uma região de resistência aqui relativamente importante, por volta ali dos R$14, de R$ 13,90 a R$14. Perdeu um pouco de força, deixando essa sombra superior, mas o próximo nível de resistência é 14,46 depois dessa região por volta de R$14. Essa entrada, a expectativa é de poder ter algo para cima a favor do cenário positivo, que é de prazo maior, semanal, mensal, ativo mais alinhado para cima. Vamos ver se consegue andar aí a Uzi Minas. Passando os dados desta compra, entrada por volta dos R$ 13,68, o stop da operação 13,19, que é basicamente abaixo aqui da mínima do pregão anterior, pregão de segunda-feira, que tinha fechado aí para baixo da média. 14,66 o objetivo da operação, 3,58% o risco da operação, que é o tamanho do stop da operação, alocando 10% do capital total neste ativo. Outro papel, recomendado compra, HPV3, só que não executou essa compra, somente se ela superar a máxima do pregão de hoje.
Então, se ela fizer isso no próximo pregão, dá até para executar essa compra. Está aqui de lado, enrolada, mas a favor da tendência de alta, a favor de um viés de alta no gráfico semanal, na minha opinião, a favor de um mensal que está trabalhando aqui para cima. Então, eu vejo com bons olhos se ela conseguir superar essa máxima. Só que é um risco um pouco maior porque ela está dentro de uma zona de resistência. Então, é uma tentativa aqui, ver se ela consegue ganhar força para cima. Uma compra um pouco mais baseada na questão de entrar no ativo com sinal de alta no diário a favor de uma tendência de prazo maior, ou seja, de um cenário mais positivo. Então, essa operação nós estamos aguardando a execução dela e vamos monitorar de perto aí a partir do próximo pregão. Qualquer alteração, que seja cancelamento, acionamento da entrada, vai estar tudo aqui dentro do aplicativo DV Invest. Assim como foi passado aí a compra de Mia ou Trade, Uzi Minas, tudo dentro do aplicativo DV Invest, o acompanhamento até o encerramento da operação, sempre informando todos os resultados das operações. Itube 4. Dia de alta de 0,91%, mas depois de um grande candle de alta, que faz um fechamento acima de tudo, não anda, fica aqui 3 de lado. Só que também não perde as mínimas ascendentes. Quem está comprado traz a possibilidade de trabalhar com stop ali nos 30,92, por exemplo, de não sair mais perdendo, ou enfim, ou trabalhar com stop aqui, se gerar um sinal de baixa, aumenta a chance de poder ter algo mais para baixo, fechar um gap ali na faixa dos 30,69 até 30,49. É um papel que, olhando para o semanal, está dentro da tendência de alta e muito dentro da zona de resistência aqui de fundos anteriores. Então, é um patamar que ela está começando a sentir a pressão vendedora que pode trazer um processo de correção. Tem algum sinal ainda já para correção? Não. Só alguns sinais ali de enfraquecimento, o movimento já não é um movimento mais tão limpo para cima, mas segue ainda demonstrando força, porque até agora não gerou nada tão relevante para baixo. Até porque se começar a correção aqui, já são 4 candles basicamente de correção. Fez essa máxima, seria 4 candles já de correção a partir do próximo candle. Próxima ação, SUS B3, Suzano, pregão de hoje, bom fechamento para cima, 3,56% a ação. Para quem está posicionado na ponta compradora, dá para trabalhar com stop já abaixo da mínima do pregão de hoje facilmente. São 3 pregões já para cima. O que é o bom desse fechamento? Primeiro, porque ele está na carteira, essa ação está na carteira perspectiva, né? Na carteira mensal. Então, quanto mais ela se recuperar, que ela começou o mês aí meio ruim, quanto mais ela se recuperar, melhor para a carteira. O fechamento aí do mês. Tínhamos, e o ponto mais importante também, a ação tinha aqui uma tendência de baixa e conseguiu superar esse topo, apesar de não ter conseguido fechar acima dele do 53,64. Mas já é uma sinalização mais positiva. Que me chama a atenção é buscar a entrada nesse papel, se ficar aqui de lado, ali uns 3 pregões, gerar um rompimento, pivô de alta, beleza, entraria comprando. Outra forma, continua subindo, volta a cair, gera sinalização de fundo ascendente já para cima dessa região aqui, preferencialmente acima dos 53,40. Beleza, também encaixaria a possibilidade de trabalhar na ponta compradora em cima de SUS B3 em termos de swing trade, mas a gente segue posicionado na compra aí pelo gráfico mensal através da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.